Oi, tudo bem? Eu sou Sérgio Cavalcante, alagoano. Estou em Campinas desde 1990. Saí para estudar na Unicamp alguns anos atrás. A ideia era fazer o mestrado, fazer o doutorado e voltar para Maceió, minha terra natal. Mas a vida, que tem seus planos diferentes dos meus planos, não deixou eu voltar para Maceió. Eu sou graduado em Educação Física pela Federal de Alagoas. E aí eu fiz, além da especialização, fiz um mestrado e um doutorado aqui na Unicamp, em qualidade de vida, na Faculdade de Medicina. Durante a fase de estudos, né, de pesquisa, do que eu estava fazendo aqui na Unicamp, eu resolvi abrir uma academia de natação. Uma coisa simples, numa piscina. Por que eu resolvi fazer isso? Porque na época eu não tinha bolsa de mestrado, então eu tinha que me sustentar. Então eu precisei dar aulas particulares para continuar em Campinas, estudando e concluindo o plano que eu tinha, que era de mestrado e doutorado aqui na Unicamp. Mas, como sempre, a vida nos prega surpresas, tem planos diferentes dos nossos. E aquela piscina pequena, numa casa, numa piscina de 8x4, foi crescendo. Em 1990, quando eu comecei com poucos alunos, em 91, 92, já estava com mais de 200 alunos. E esse projeto de empreender, paralelo com o da pós-graduação, né, ele ficou muito forte na minha vida. Muito forte e dando certo. Né? Embora eu não tivesse nenhuma experiência de empreendedor, eu tinha apenas um desejo forte, né, um entusiasmo assustador e uma certeza, porque a minha fé é muito forte, né, e sempre muito grato pelo que vinha acontecendo, que um dia aquela piscina ia virar uma academia um pouco maior, que realmente veio acontecendo devagar, devagar, com muitos desafios, né? Nada foi fácil desde o começo. Não foi difícil, nunca foi difícil, na verdade, mas foi desafiador. Eu sempre falo para minha esposa e para os meus filhos que a vida tem desafios da fé, né? Onde e qual o tamanho da sua fé dentro do plano que você tem para você, dentro do que você planeja para a sua vida. E eu sempre falava que as coisas que eu planejei e Deus assinou sempre deram certo. Ou seja, nunca nada que eu planejei, que foi assinado, né, avalizado por esse Deus maravilhoso, deu errado. As coisas eram assim, ou dava certo, ou não dava certo, mas errado jamais. E aí eu comecei uma carreira de empreendedor. Por isso que eu resolvi começar um canal aqui no YouTube para motivar pessoas, para falar sobre desafios, para falar sobre fé, sobre qualidade de vida, né? Sobre desistir jamais, colocar cada vez mais entusiasmo em todos os seus planos, né? Que nem sempre as coisas acontecem exatamente como você planeja, e é nesse exato momento que a chave vira, quando você entende que o seu plano não deu certo, porque não era o momento certo. Existe um Deus maior que sabe a hora certa e sabe que quando você planta, você vai ter que colher, nem sempre na primeira safra, pode ser na segunda, na terceira, mas você vai colher. E isso acontece quando você entende uma outra coisa chamada gratidão, que existe, como falei e falo sempre, um Deus
e traz pessoas que colocam no seu caminho para que o seu plano dê certo. Sozinho é impossível. Né? Aquela academia que eu falei, começou em 1990, numa piscina de uma casa, e que 4 anos depois virou uma academia um pouco maior, que veio crescendo, que no começo era apenas natação, que depois virou natação com musculação, e depois que virou natação com musculação com pilates, e foi crescendo e foi virando natação, musculação, pilates, beach tênis. Então, assim, é uma caminhada de grandes desafios, né? Mas ela é baseada na gratidão, alicerçada na fé de um Deus extraordinário que não erra e que sabe a hora certa para cada coisa acontecer na sua vida. Por isso que eu vou falar sobre jamais desistir, né? E isso está ligado diretamente à qualidade de vida. O caminho que você decide tomar para que seus planos possam ser realizados e que a sua vida possa ser, dentro do possível, dentro do imaginável, uma vida amena, uma vida leve. Vida leve, vida amena, não significa dizer vida fácil, mas significa dizer que tudo é possível. Depende apenas de você. Que não vale a pena desistir. Desistir jamais. O que a gente tem que fazer é colocar mais entusiasmo em tudo que a gente escolhe. Tudo que a gente faz é preciso, antes de qualquer coisa, acreditar, orar e entender se é esse realmente o momento. Porque Deus tem um plano que é maior que o seu plano, mas que completa o seu projeto de vida. Sozinho jamais. Quando você entende ou acha que é possível fazer uma caminhada sozinho, aí talvez seja esse o grande erro. Eu só posso alcançar os objetivos quando eu entendo que eu preciso de pessoas ao meu lado, que eu preciso entender que eu não sou e jamais serei o melhor. Eu sou apenas mais uma pessoa desse mundo de meu Deus, buscando sonhos próprios. Um sonho que faz feliz apenas a minha pessoa. O meu plano não é o plano dos meus filhos, não é o plano da minha esposa, nem dos meus amigos. Mas eles fazem parte desse horizonte. Eles fazem parte desse mundo, do mundo que faz com que eu acorde com um desejo ardente, com um desejo forte de ser apenas feliz. E muito mais do que isso, de fazer o outro feliz. Porque a felicidade, ela está quando eu percebo, eu consigo fazer o outro mais feliz que eu. É esse sentimento de felicidade, esse sentimento de realização que me dá forças para continuar com o meu projeto. Aquela academia, como eu falei, de 1990, ela mudou bastante para hoje. São 35 anos de caminhada. Nesse trajeto, eu fiz e consegui realizar alguns sonhos. Por exemplo, eu fiz o caminho de Compostela. Eu fiz 900 quilômetros. Saí de Saint-Jean, Pied-de-Port, fui até Finisterre. Fui para Compostela, fiz a missa dos peregrinos. Foi um tempo maravilhoso. Foram 27 dias caminhando, agradecendo, conhecendo pessoas, dividindo experiências. Isso trouxe para a minha vida acadêmica, para a minha vida pessoal e para a minha vida de empreendedor uma riqueza enorme. Porque eu dividi o meu sonho não só com quem estava tão perto de mim, mas com pessoas que estavam do outro lado do mundo. Eu conheci pessoas que tinham sonhos e projetos semelhantes aos meus. E nós pudemos dividir a caminhada da vida. Mesmo voltando de Compostela, o caminho não terminou lá. Pelo contrário, ele começou em Compostela. Quantos
colegas, amigos que eu fiz em Compostela que passaram a fazer parte da minha vida de forma ativa, presencial, não só online, presencial, vindo ao Brasil, eu indo visitá-los. Então, essa composição de mundo, né, de pessoas que a gente começa a entender que somos pessoas situadas e morando em pontos dessa terra, né, e que existem outros com conexão muito próxima à sua. Então, eu consegui, nesses 35 anos, quando eu vim de Maceió para cá, que também foi desafiador, porque imagina, um nordestino saindo de Maceió, 3 dias de ônibus, sem dinheiro, sem ter uma referência onde morar quando chegasse em Campinas, sem ter emprego, né? Para começar uma vida desafiadora, né? Aquilo que eu falei no começo, são os desafios da fé, e que foi um quebra-cabeça juntando com peças. Essas peças foram pessoas, são pessoas que montaram comigo esse meu quebra-cabeça de 90 e continua montando até agora, porque ele não terminou, fazendo com que aquele menino que saiu de Maceió há 35 anos atrás, com milhões de sonhos, né? Os sonhos foram se realizando aos poucos. Não foi chegar e o sonho realizar. Não, muito pelo contrário. Foram vários desafios, vários, mas jamais desisti. Nunca desisti de nenhum dos meus sonhos. Muitos não aconteceram quando eu imaginava acontecer, porque Deus, esse ser iluminado, maravilhoso, não deixou acontecer naquele momento. Ele guardou o momento certo. Ele falava assim para mim: calma, Sérgio, calma, vai acontecer. Tenha paciência, continua a caminhada, agradeça. Tem alguém na próxima esquina que vai te ajudar. Então eu estava sempre caminhando e com a certeza que na próxima esquina alguém estava para me dar a mão. E sempre tive várias mãos carregando, né? Muitas vezes estava até no colo de muitas pessoas. Ou seja, aí você percebe que a importância de quem está ao seu lado, de quem você escolhe para caminhar com você. Pessoas com alegria, pessoas com desejo de ver você também crescer. Quando a gente junta o desejo de várias pessoas para esse crescimento, todo mundo cresce junto. E o crescimento e a felicidade, ela não pode ser sozinha. Ela precisa ser dividida. Não faz sentido eu ser feliz sozinho. Isso não é ser feliz. Ser feliz é quando eu consigo dividir meus sonhos, dividir minha alegria, dividir minhas conquistas e conquistar também com outras pessoas tudo que eu planejei e que com certeza jamais teria alcançado se estivesse sozinho. Por isso que é importante de você fortalecer sempre a sua fé e o seu relacionamento. Não dá para trilhar sem amigos, sem família e sem fé. Esses 3 pilares aí faz uma diferença enorme. Quando eu falo fé, eu falo em Deus, eu falo em gratidão. Lá em Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes é um livro sábio, fala sempre isso, né? Para cada dia apenas as coisas daquele dia. Então eu não posso querer hoje o que no plano da vida, no plano de Deus, só vai acontecer amanhã. Eu preciso entender. Às vezes eu não consigo fazer essa leitura. E aí faço planilha de Excel, monto uma série de fórmulas, mas Deus não usa o Excel. A vida tem outros cálculos. E ela também não usa o Excel. É um outro programa. Então eu preciso me desarmar muitas vezes e deixar que o plano de Deus seja o mais importante na caminhada que o meu plano. Então, muitas vezes eu precisei abdicar do meu plano, chorar, sentar, conversar com ele e perguntar para ele assim: pai, e aí? Que caminho eu tenho que tomar? Aí a gente tem que ouvir, porque ele não fala alto, ele fala baixinho. Então, eu preciso ouvir. Então, esse canal no YouTube vai ser um canal de conversa, onde eu quero dividir com vocês a minha história,
né? Não deve ser uma história tão diferente de vocês, de todos, mas é uma história que eu posso dizer que é uma história vitoriosa, né? Aquele menino que começou com uma piscina, hoje ele está com 3 academias, 3 unidades. Hoje, aquele rapaz que começou com 2, com 3 alunos, com 4 alunos, hoje eu estou com mais de 2.000 alunos. E tudo isso só foi possível, como eu sempre falo, graças à família, amigos, todos os amigos. E graças em especial, mas muito especial, a tudo aquilo que eu não consegui realizar, porque não era no momento, não estava no momento, e talvez não tenha chegado o momento ainda, porque muita coisa ainda vai acontecer. E 2025 é um ano muito especial e muito diferente para mim, de alegria em dobro, porque, acima de tudo, vai chegar meu neto. Já pensou que alegria? Eu criei meus filhos, meus tesouros, minha esposa, meus filhos que já cresceram e já conversam comigo como adulto, que já batem em mim agora, né, no bom sentido, já fazem eu mudar meus planos também. E a minha filha está trazendo para mim agora um neto. Gustavo, olha que nome lindo, né? O nome do meu genro. E até isso a vida me deu de maravilhoso. Um genro que, na verdade, é um filho, né? E que faz a minha vida, a vida da minha filha, da minha família, feliz. Mais um plano alcançado. Então, eu vou estar com vocês toda semana, falando sobre saúde, sobre empreender, como é empreender, como que eu cheguei até aqui, sobre qualidade de vida, né? O que é importante. Uma vida saudável, uma vida plena, ela precisa de qualidade. Qualidade não é quantidade, é qualidade mesmo, é qualitativo, não é quantitativo. A felicidade não dá para a gente somar, nem colocar numa caixinha, né? A alegria, a felicidade, ela é sentida, ela é individual, ela é pessoal. A felicidade é sua. Só você pode viver a sua felicidade. E eu não posso jamais colocar a culpa de qualquer que seja a coisa no próximo. Muito pelo contrário. A vida é feita de escolhas. As escolhas são e foram minhas, acreditando em um Deus maravilhoso, acreditando em todos que estavam ao meu lado, na minha família em especial, minha esposa, doutora Cássia, João Pedro, meu filho querido, minha filha Ana Luísa, e agora meu neto e meu genro. Por que eu quero mais que isso? Isso, para mim, é qualidade de vida. Amigos queridos, um Deus maravilhoso, uma fé cada vez maior, que tudo deu certo e vai continuar dando certo. Espero você no próximo programa. Segue o Sérgio Cavalcante. Conto com você. Vamos bater longos papos durante 2025, tá bom? Um beijo no coração e fica com Deus. Tchau.